Saudações a todos e todas. Vamos falar sobre números e funções. Nesta aula vamos falar sobre produtos notáveis, potências e raízes. Sou o professor Reinaldo da Universidade Federal do Mato Grosso. Primeiramente, nós observamos que para a gente falar desses assuntos, um ambiente para se falar isso é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais não é apenas um conjunto, mas é um conjunto que tem pelo menos, duas operações básicas, que é a soma e a multiplicação. Essas duas operações, elas têm boas propriedades, listadas aí abaixo, todas essas 9 propriedades. Primeiramente, essa adição ela é comutativa, a primeira propriedade. A segunda propriedade aqui da adição, ela é associativa. Terceira propriedade da adição, existe um elemento neutro que a gente chama de zero, de tal forma que quando eu faço x mais esse número zero, o elemento neutro, então o resultado é o que você tinha inicialmente, é o x, o próprio x. Então x adicionado a esse número zero, continua com o que você tinha inicialmente, que é o zero, o x. Outra, para todo x pertencente aos reais, vai existir um simétrico aditivo. A gente escreve ele como sendo menos x, tá? Essa é a notação dele. Qual é a propriedade desse menos x? É o número que eu somo com x e esse resultado vai dar zero, o elemento neutro. A multiplicação também tem boas propriedades, tanto totalmente análoga a essas quatro. Primeiro, o produto é comutativo, associativo na segunda propriedade. Existe um elemento neutro e esse elemento neutro é o número 1. Então, quando eu pego um número e multiplico por 1, esse resultado vai dar x. Tá? E outra propriedade aqui que tem dessa questão do simétrico em relação à operação todo o elemento que seja um número real vai ter essa propriedade de existir o simétrico multiplicativo, que a gente chama inverso, nesse caso aqui, inverso multiplicativo. Só que, exceto o zero, o elemento neutro da adição não possui um elemento simétrico, tá? Porque sempre que eu pego o x0 multiplicado por qualquer número, tá? Isso aqui sempre é o resultado da zero. Você prova isso pelas propriedades que tem aqui listadas. E, de certa forma, então, essa símbolo aqui está dizendo assim, é o R menos o zero, tá? Isso aqui é a notação de diferença de conjunto. Então, você pode usar menos, ou, em outras palavras, estou dizendo assim, o x é um número real, tal que x é diferente de zero. Tá? Simbologia, tudo isso aí representa que x é um número real diferente de zero. Então, para todo número não nulo, vai existir um inverso multiplicativo, de tal forma que quando eu pego esse x, multiplico por esse inverso multiplicativo, o resultado dá a unidade, 1. Tá? E uma outra propriedade que relaciona as duas, tanto a adição com a multiplicação, é que você pode multiplicar uma soma de duas formas diferentes, Você pode fazer dessa forma, desse modo, e você também pode fazer isso que a gente chama de distributividade, ó. Você pode distribuir aqui, faz o x multiplica por y e faz o x multiplicado por z. Tá? Essa operação a gente chama de distributividade, é distributiva essa propriedade. Aqui, observe que quando a gente tem uma expressão desse tipo e a gente enxerga que o x é um fator comum, a gente, quando faz daqui para lá, essa junção, a gente fala que a gente está colocando em evidência o x. É claro que essa expressão ela também vale para o outro lado, tá? Se você quiser escrever x mais y aí vezes z, também vale, porque vale a comutatividade, Daqui você tem várias propriedades que decorrem. Então, quando um conjunto tem todas essas propriedades, um conjunto com duas operações, essas duas operações
satisfazem essas propriedades, a gente chama esse conjunto de corpo, tá? Essa é só uma nomenclatura para resumir tudo que está escrito aqui. Existem outros corpos, assim, outros conjuntos que são corpos. Deixa eu dar um exemplo aqui, é o corpo das frações. Dentro dos reais também você pode enxergar o conjunto das frações, tá? Com expoentes ou com as frações do tipo P sobre Q, tal que o P é um número inteiro e o Q é um número natural. Você pode resumir dessa forma, tá? Que como os naturais pra gente é a partir do 1, tá? Isso aí é uma forma muito interessante de se escrever pensar um número racional, uma fração. É o quociente de dois inteiros e o de baixo não necessariamente precisa ser negativo. Se for, você joga o sinal de negativo ou para a fração ou para o de cima, que é o numerador. Tá? Então a gente sempre pode se livrar desse problema aqui do de baixo ser um número negativo. Não precisa considerar ele negativo nas definições. Então, o conjunto das frações também, com um jeito de somar especial, ele também se torna um corpo, tá? Ele é um corpo dentro dos reais e a gente ainda pode observar que ele é um corpo com as operações definidas para, por exemplo, como é que a gente soma duas frações? A sobre B e C sobre D. Então tem um jeito de somar fração, que é obter a fração BD e AD mais BC. Aqui, observe que a gente define, como o ABC e ABCD são números inteiros, essas contas que a gente está fazendo aqui, ó, essa multiplicação embaixo, essa multiplicação em cima e soma, são todas executadas no conjunto dos números inteiros. E faz com que essa operação seja uma operação fechada. Ou seja, quando você soma duas frações, o resultado é uma fração. Isso é uma fração também, tá? Então isso aqui é um número racional. Outra coisa que a gente pode fazer é a multiplicação. Multiplicação de frações. E o resultado também é uma fração. Vai dar BD e AC. Aí repetindo, essas multiplicações que eu estou fazendo aqui com inteiros. Então, quando você multiplica dois inteiros, vale o fechamento no conjunto dos inteiros e faz com que isso seja uma operação fechada no conjunto das frações. Então, isso aqui também se torna uma fração. É uma fração, sendo as duas frações, o A, B e o C, D frações, né, de quociente de dois inteiros. O resultado dessa soma e da multiplicação também é um quociente de dois inteiros. Outro conjunto que a gente vai estudar mais à frente é o conjunto dos complexos. Então, os complexos com soma e multiplicação também é um conjunto que tem todas essas propriedades. Destaco também que tem outros conjuntos, subconjuntos. Aqui você tem que o Q é subconjunto de R. Aí a pergunta, será que entre Q e R existem outros subconjuntos de R que também têm essa propriedade de ser corpo? Né? Aí a pergunta é, será que tem corpos, vou escrever K, que estão entre Q e R? Aí a resposta é sim, existem vários corpos também entre intermediários. Isso é uma questão interessante e um que se destaca muito bem é o conjunto dos números algébricos, tá? O conjunto dos números algébricos, eles têm todas essas propriedades. O que é um número algébrico? De certa forma eu posso dizer rapidamente que é tudo que você... quando um número algébrico, se ele é a raiz de um polinômio, tá? Com coeficientes, pode ser racionais ou inteiros, tanto faz, né? E ele é a raiz de um polinômio. Então, esse conjunto é bem interessante, ele é bem maior do que o conjunto dos racionais, mas esse conjunto ainda não fica suficiente para a gente trabalhar no sentido de medida. Existem números que são algébricos e existem os números que não são algébricos. O raiz de 2 é algébrico,
O π já não é um número algébrico, né? Ele não é raiz de nenhum polinômio com coeficientes racionais ou inteiros. E faz com que você tenha uma nova classe aqui de elementos. São os transcendentes, os números transcendentes. Então, é só para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse conjunto aí. Depois vocês façam uma leitura. Mas essa é a informação básica sobre esse conjunto que eu tenho. A partir desse conhecimento aqui, que isso tudo que tem essas propriedades aqui, ele é um corpo, tá? É interessante observar que tudo que você demonstrar para corpo também vai valer para os reais, tá? Existem para os reais, para os racionais, para os algébricos, né? Para os complexos. Tá? E algumas delas, por exemplo, você tem que uma propriedade interessante que se você tiver um produto dando zero, tá? E isso vai implicar que o A é igual a zero ou o B é igual a zero. Essa é uma propriedade muito útil e a gente usa muito para resolver equações. Então, sempre que você estiver trabalhando com conjuntos que têm essas 9 propriedades, vai valer vai valer essa condição aqui, né? Se você tiver um produto dando zero, produto I dando zero, então um dos fatores é igual a zero, tá? Pode ser que seja os dois, mas pelo menos um é igual a zero. Ou A é igual a zero ou B é igual a zero. Existem produtos que podem dar zero sem que os fatores sejam zero? Isso é uma pergunta interessante. Então, tem conjuntos que como não tem essa propriedade aqui, ó, essa propriedade de que todo elemento tem o seu inverso multiplicativo, tá? Se ele não tiver essa propriedade aqui, que eu destaco, ele pode resultar em elementos não nulos dando zero. E para não ficar só na conversa, pensa no conjunto das matrizes quadradas, tá? Pensa no conjunto das matrizes 2 por 2. Você pode ter uma multiplicação, o jeito que você multiplica a matriz lá é muito interessante, tá? Então, você tem um jeito de multiplicar a matriz. Pega essa matriz aqui, ó. Não, essa aqui não, essa 0, 1, 0, 0. Pronto, assim. Quando você vai multiplicar essas duas matrizes, o resultado vai dar a matriz nula, tá? É o que acontece. Isso aqui é diferente de zero, isso aqui é diferente de zero, tá? E o resultado tá dando zero, né? É o zero da matriz nula, é uma matriz com todas as entradas nulas, tá? Então, nesse ambiente, você não pode falar, né? Você não garante que se você tiver um produto dando zero, um dos fatores é igual a zero. Então, tem que saber o que vale naquele ambiente que você está estudando. Isso em matemática é muito frequente, tá? Você tem que saber quais são as propriedades, quais são as regras daquele conjunto que você está trabalhando para poder não errar e tirar conclusões erradas, tá? Bom, outra propriedade que eu destaco aqui, isso aqui fica como exercício, ele é bem simples, tá? É que você vai ter o jogo de sinal, tá? Então, uma propriedade útil é que menos x, isso aqui dá x. Você prova isso também a partir dessas propriedades. Esqueci de falar que o zero, ele é um elemento, ele é único, tá? Ele existe e é único. Não tem outro elemento que tenha essa propriedade que o zero tem de ser elemento neutro. Tal qual esse simétrico, quando ele existe, né, para todo número real, e ele também é único. Por isso que a gente escreve a notação menos x, que ele depende de x e é um único elemento que não tem ambiguidade aqui. A unidade também é 1, só tem o número 1 aqui que satisfaz essa propriedade, e o inverso multiplicativo também é único. Tem essas questões de unicidade também. E uma propriedade que vocês têm que observar é que o menos x, ele é a mesma coisa
que menos 1 vezes x, tá? Assim como x, ele também pode ser escrito como produto, é 1 vezes x. E dando essas informações, a gente pode fazer muita coisa e a gente começa agora. São os produtos notáveis, para começar. Nós temos que, fazendo uso dessas propriedades, a gente e também da noção de que x ao quadrado é uma notação abreviada para se escrever um produto de x por x, e x ao cubo é uma notação abreviada para se escrever x vezes x, né? Repetição de 3 fatores do x. Tá? Então a gente vai resolver algumas identidades aqui, né? Obter algumas identidades. Primeira identidade que a gente observa é que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Tem muita gente que vai fazer essa conta, confunde. Acha que isso aqui ao quadrado é só você fazer ao quadrado de a mais o quadrado de b. Tá? E então isso aqui está totalmente errado. Isso não é verdade. Em geral. Isso não vale em geral. E a gente vai provar isso. Antes de provar isso, eu quero falar que isso tem um apelo geométrico também com a área. Imagine que você tenha um quadrado e aí você pensa no quadrado com outro quadradinho aqui, ó. Aí esse quadrado ele vai ter essa medida maior aqui como sendo A. E essa medida menor aqui, ó, do quadrado, como sendo B. Esses são quadrados aqui, tá? Então, aqui é o B e aqui essa medida maior é o A. Peraí que eu fiz errado aqui o A. O A é aqui. O A é aqui. E isso vai dar o seguinte. Esse lado todo aqui vai medir A mais B. Aqui é a mesma coisa. A mais B. Vou escrever em vermelho o valor da área de cada figura que está representada aí nessa imagem. Aqui a gente tem um quadrado, ó, e a área desse quadrado é A vezes A, isso dá A ao quadrado. Desse aqui, menorzinho, vai ser B vezes B, que dá B ao quadrado. Desse aqui vai dar, a medida desse é um retângulo, aí a base é média A e a altura é B. Então isso vai dar AB. E aqui você vai ter base B e altura A, então vai ficar BA, que é igual a B. Portanto, se você olhar esse retângulo, o quadrado grandão, né? Ele tem área A mais B ao quadrado. Porque é um quadrado, né? Então a área do quadrado é o quadrado do lado, né? Da medida do seu lado. Os seus lados são todos iguais, então ela pega um lado e eleva ao quadrado. No caso aqui, A mais B ao quadrado. Esse é um jeito de você fazer. Outro jeito é olhar o fracionamento que se deu nessa figura. Então, outro jeito de obter essa área é somar o A ao quadrado, somar o B ao quadrado e somar AB mais AB. AB mais AB dá 2AB. Quando eu falei lá da questão do AB, do x é igual a x 1 vezes x, isso é interessante para você observar isso, ó. O AB mais AB, como que é que eu faço esse símbolo aqui? Esse símbolo, você escreve assim, ó, isso é 1 mais AB vezes AB, mais 1 vezes AB. Aí o AB é fator comum, então você pode colocar em evidência. Então você vai ter o AB multiplicando 1 mais 1. Isso vai fazer 1 mais 1, você faz a conta aqui, você vai ter 2AB. Por isso que essas contas aí, quando você tem
AB mais AB dá 2AB. AB mais AB mais AB, 3AB. Esse é o motivo, o cálculo é algébrico mesmo, tá? Bom, agora a gente vai fazer o desenvolvimento disso, tá? E olhar que ele decorre das propriedades de... Ele decorre exatamente das propriedades relacionadas lá com o conjunto dos reais, né? Tem aquelas 9 propriedades. Primeiro que a gente faz é observar que A mais B ao quadrado, isso aqui é A mais B vezes A mais B. E isso você pode enxergar que esse é um número, A mais B é um número C, e você pega esse número e distribui, multiplicando por cada parcela ali do segundo membro. Então você vai ter A mais B vezes C, vezes A, né? Mais A mais B vezes B. Depois disso, você agora distribui novamente, ó, o A vezes A, dando o A vezes A, ó, e depois faz o B vezes A. Estou usando distributividade em ambos os casos. Mais A vezes B, AB, mais B vezes B. A notação de A vezes A é A ao quadrado. De AB eu posso escrever como AB, BA é a mesma coisa, pela comutatividade da multiplicação, mais AB mais B ao quadrado. Isso vai me dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Tem hora que essa expressão é 2 vezes A vezes B, ele também se escreve como justaposição, assim, o pontinho. Tá? Então está aprovada essa identidade, essa primeira identidade, apenas usando as propriedades, né, que o conjunto dos números reais com essas duas operações elas têm. Essa mesma conta, alternando um sinalzinho aqui, você pode fazer ela e obter a menos b, e aqui você vai ter a menos b ao quadrado, é a ao quadrado, menos 2ab mais b ao quadrado. Outra propriedade interessante é esta aqui, ó. Tem também uma figura geométrica associada a ela, vocês pesquisem, tá? Mas eu vou fazer só a conta. Essa conta aqui eu vou já distribuir, ó. A vezes A é A ao quadrado. E só que eu já vou fazer direto, tá? Como que é direto? Eu vou fazer o uso da distributividade assim, ó. Eu fixo o primeiro aqui e vario no segundo. E faço o jogo de sinal também, tá? Só que o jogo de sinal eu vou fazer depois. Então eu vou fazer primeiro A, que multiplica A, mais A, que multiplica menos B, tá? Aqui, ó. Eu enxergo que uma diferença, ela é uma soma, tá? É A mais menos B. E quando você distribui, você também pode distribuir dessa forma, dessa maneira. Mas agora eu pego B e distribuo. B vezes A e B vezes menos B. Eu tô sendo um pouco detalhista aqui, né? Para poder mostrar para vocês algumas coisas aqui. A vezes A ao quadrado. Esse aqui, ó, é uma multiplicação e você faz o jogo de sinal. Mais e menos. Isso vai dar menos AB. E isso aqui dá mais AB, porque é a mesma coisa, né, pela comutatividade da multiplicação. Mais e menos, jogo de sinal, é uma multiplicação, isso. Você vai ter menos B ao quadrado. Posso cancelar agora. Olha só, cancela esse termo. Cancelo por quê?
Na verdade, o cancelamento aí que eu estou falando é que essa conta aqui dá zero. E se você for um pouco mais específico, então vai ser assim: a ao quadrado mais zero menos b ao quadrado. Só que a ao quadrado mais zero, ó, quando você soma, dá o próprio a ao quadrado, tá? B ao quadrado. Então, às vezes a gente fala que está cancelando porque tá, na verdade, dando zero. E quando for somar com zero, isso não altera o resultado da conta. Essa conta é muito interessante, tá? Porque ela fala assim que você pode, quando você multiplica uma soma a soma de dois números pela diferença desses mesmos dois números, o resultado dá a diferença dos quadrados desses números. Por que que isso pode ser interessante? Por muitos casos, né? Deixa eu dar um exemplo. Se você multiplica raiz de 3 menos um vezes raiz de 3 mais um. Eu vou falar de raiz mais à frente, mas já vamos nos adiantando aqui. Isso aqui, por essa fórmula, vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso vai dar 3, né? Raiz de 3 ao quadrado, você pode enxergar que é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Menos 1. E essa conta, então, dá 8. O resultado fica bem bonitinho, dá 8, né? Faço uso dessa fórmula. Também, é claro que a gente pode fazer o uso oposto dela. Fatorar uma expressão. Faça, por exemplo, a conta 1001 ao quadrado menos 1000 ao quadrado. Se você for fazer essa conta aí, 1001 ao quadrado, você vai ter que multiplicar, né? Faz lá 1001 vezes 1001, faz a conta e tudo mais. E 1000 ao quadrado também faz a conta. Essencialmente a conta zero, né? Mas você pode enxergar que se é uma diferença de dois quadrados, o A é o 1001 e o B é o 1000. Você pode escrever isso como sendo 1001 mais 1000, que é o A mais B, vezes 1001 menos 1000. Isso vai dar 2001 vezes 1000. 1001 menos 1000 dá 1, né? Então, 2001. Isso aqui fica 2001, então. É um caminho muito mais fácil para você fazer a conta, nesse caso, né? Foi mais fácil fazer essa multiplicação, que ficou mais simples, do que desenvolver duas potências. Outras propriedades, vamos ver. Aí, a ideia vocês já entenderam, né? Para obter essas fórmulas, olha. Isso aqui você vai ter um jeito de fatorar a soma de dois cubos. Uma fatoração para a soma de dois cubos. Tem também a fatoração para a diferença de dois cubos. Tá? Basicamente é você multiplicar aqui. Eu vou fazer essa para vocês observarem que vai dar certo. Olha aí, você vai fazer a vezes a ao quadrado, isso vai dar a ao cubo. Vou fazer direto, tá? Pense sempre assim, que para você desenvolver essas coisas, você tem que fixar. Fixe o a, aí multiplique todo mundo por a. Então vai ficar a ao cubo mais a quadrado b mais a vezes ab quadrado. Pronto, eu fixei no a. Agora eu vou fixar no menos b. Já faço o jogo de sinal também. Faço menos b vezes a ao quadrado. Então vai ficar menos a quadrado b. Colocando na ordem, já pela comutatividade. Menos b vezes ab é mais e menos. Menos, então fica. Vai ficar ab quadrado. E menos b vezes mais b quadrado vai ficar menos b ao cubo. Feito isso, a gente tem os cancelamentos, né? Que vai ficar esse cancela com este cancela com este, e vai ficar somente a ao cubo menos b ao cubo. Tá?
O próximo, você tem o desenvolvimento de a mais b ao cubo, né? E aqui você já fez o 2 e agora vamos fazer o 3. Veja que para fazer o caso 3 a gente pode pensar em aproveitar o que a gente já fez para o caso 2. Porque o x ao cubo, ó, do jeito que está escrito aqui, ele é x vezes x vezes x, só que x vezes x a gente já sabe que é x ao quadrado multiplicado então por x. Isso vai nos auxiliar a fazer essa conta. Como é que a gente procede? Vou fazer aqui, ó, a mais b ao cubo. Isso aqui é a mais b ao quadrado que eu já fiz, multiplicado por a mais b. Aqui, aproveitando a conta, então temos a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado vezes a mais b. Multiplicando aqui, ó, eu vou fazer a escolha pelo segundo, tá? Ó, eu vou pegar esse a e multiplicar por cada entrada aqui. Você vai ter a ao cubo mais a vezes 2ab vai dar 2a quadrado b, mais a que multiplica b quadrado dá ab quadrado. Isso é quando eu fixei no a. Agora eu vou fixar no b, tá? Escolho aqui o b e faço a multiplicação termo a termo. A ao quadrado b, o primeiro, mais b vezes 2ab vai ficar 2ab quadrado, mais o b vezes b ao quadrado dá b ao cubo. Então, essa conta, agora a gente junta o que tem, vai ficar a ao cubo, mais 2a ao quadrado b, é a mesma expressão que a ao quadrado b, ó. Tá? Aqui, ó, a ao quadrado b, eles têm fator comum. Então, coloque o a ao quadrado b em evidência, e você vai somar 2 mais o 1 que está aqui, né? Lembre-se que tem um 1 aqui. Isso vai ficar 3a quadrado b. Agora, juntando aqui essa expressão com essa, que vai ficar 2a quadrado, ab quadrado, e aqui é ab quadrado. Vai ficar 3ab quadrado, ab quadrado. Mais o último termo, que é o b ao cubo. A gente chega nessa forma, nessa expressão. Aqui, observe que o desenvolvimento desse binômio, né? Isso se chama um binômio, vocês vão estudar com outra roupagem, com outra visão. Lá no curso de contagem, esses binomiais, né, esses números binomiais, mas é interessante observar a forma já que eles têm. Se você desenvolver a mais b à quarta, você vai ver os números aqui aparecendo, tá? E eles sempre começam com 1 aqui e termina com 1. E aí você tem esses números aparecendo, 3 e 3 apareceu aqui. Como que a gente faz para descobrir a forma de um desenvolvimento de um binômio? Observe que o a ao cubo, ele vai decrescendo, né, a sua potência. Ele começa no 3, ele vai ao 2, a ao quadrado, a elevado a 1 e a elevado a 0 quando ele não aparece mais aqui. E o b, você tem b que não aparece aqui, então está elevado a 0, b elevado a 1, b elevado a 2 e b elevado a 3. Então, enquanto um aumenta, o outro vai diminuindo. E aparecem aqui os números, 1, 3, 3, 6, 3, 3, 1. Como é que eu vou descobrir quais são esses números? Então, teve um matemático que propôs uma maneira de obter esses números, que foi Pascal, tá? Depois vocês busquem aí triângulo de Pascal. E o assunto aqui é do desenvolvimento de coisas do tipo a mais b elevado a n. Qual é a fórmula para você obter essas coisas? Tem a ver, isso é o binômio de Newton.
Newton é um dos matemáticos, físicos, né, que descobriram aí o teorema fundamental do cálculo, né? Teve uma grande contribuição para o desenvolvimento do cálculo que a gente estuda nos cursos das exatas em geral. Bom, o sinal de menos aí não altera muita coisa. Aqui você pode fazer o seguinte, para a partir da a mais b ao cubo obter a menos b ao cubo, você também pode pensar assim, ó, a menos b é igual a mais menos b. E aí você desenvolve isso aqui. Então, quando você substitui por menos b, é a mesma coisa que você colocar aqui a expressão, só que com menos b aqui, ó. Aqui o menos b não aparece, então vai trocar aqui por menos b, ó, ao quadrado e menos b ao quadrado. Quando você fizer isso, veja que o que é par, né, ele não altera sinal, e o que é ímpar, no caso aqui é 1 e 3, vai alternar o sinal, tá? Vai mudar o sinal. Faça esse truque aí que você economiza muitas contas, não precisa ficar repetindo argumento. Vamos falar agora sobre potenciação, né? Começando de potenciação nos inteiros. Retomando, vamos falar agora sobre potenciação com expoente em z. Quando eu falo de potenciação, eu estou pensando numa expressão do tipo a elevado a n, onde o a é um número real e o n vai variando, né? A essa expressão toda, a gente chama ela de potenciação. O n é chamado de expoente. O a é chamado de base. Bom, tendo isso em mente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir, né, dar a definição de potenciação com expoente a gente quer chegar até nos reais, mas vamos chegar aos poucos. Vamos começar definindo nos naturais, nos inteiros, nos racionais, e vou deixar para vocês a leitura do livro que ele explica um pouco sobre como que a gente obtém nos reais, né, a partir de números irracionais. Para o expoente natural, nós definimos usando indução matemática. Tá? Nós definimos x elevado a 1, é o caso base. Se o x for 1, a gente define x elevado a 1 como sendo o próprio x. Não tem o que fazer, essa a definição. E para o caso n mais 1, a gente vai dizer que x elevado a n mais 1 é igual a x elevado a n multiplicado por x, ou seja, o caso anterior é multiplicado por x. Tá? A ideia é que você vai fazer repetição de multiplicação. Com expoente natural são as repetições de multiplicação. O caso n mais 1 é você ter feito toda a potenciação anterior, aí acrescenta uma multiplicação nessa multiplicação, essa é a ideia. Aqui vejo que a indução, a definição, para falar de indução, a gente sempre define para n igual a 1, e supondo que você definiu para n, você define para o sucessor de n, o n mais 1. Essa é a ideia para você definir qualquer coisa, por indução matemática. É claro que também a gente pode pensar que o x elevado a n é um produto de x vezes x vezes x com n fatores, né? Na multiplicação você vai estar repetindo n fatores. E aí, isso faz com que o x ao quadrado, né, se possa escrever ele como sendo x vezes x ao cubo é x vezes x vezes x, tá? Mas essa ideia da indução, né, da recorrência que a gente tem aqui, essa definição por indução que se chama uma recorrência, uma equação de recorrência, que recorre ao anterior, né, ela é muito útil, muito interessante. Então, se você precisar fazer o x à quarta, você faz o x ao cubo multiplicado por x. Se você já sabe o resultado do x ao cubo, você não precisa desenvolver o x ao cubo a mais aqui, né?
Se a gente for fazer as potências de 2 mesmo, a gente já tem lá ó, as potências de 2. Imagine que eu tenha 2 à quinta. 2 à quinta, você fez a conta lá, deu 32. Para você fazer 2 à sexta, você não precisa começar lá 2 vezes 2 vezes 2. Você já fez ó, 2 à quinta vezes 2. Então é você multiplicar o 2 à quinta, que é 32, multiplicado por 2. Isso vai dar o 64. Tá? Esse pensamento de indução, ele é muito útil também. E é a partir dele que a gente demonstra propriedades relacionadas a essa potenciação, tá? A gente começa a partir dela e usando indução matemática a gente prova muitas e muitas propriedades que vão ser listadas mais à frente. Bom, tendo isso em mente, como que a gente define? A gente quer definir potenciação com expoente inteiro. A gente já falou dos naturais. Como que define para expoente negativo? Então, se o m for um número inteiro e for negativo, nós sempre podemos ver que o m é um simétrico de um natural. Tá? Então, o m é menos n, com n natural. Daí, nós definimos para todo x pertencente a R, exceto zero, né? Aqui você não pode definir para o zero essa expressão. X elevado a menos n vai ficar 1 sobre x elevado a n. Por quê? Porque se você fizer x elevado a n e o n for zero, isso vai dar zero, tá? Essa é uma propriedade. 0 elevado a n, n natural, isso dá zero para todo n. E aí você não tem divisão por zero, né? Como a gente já sabe, não existe simétrico multiplicativo. E essa notação é interessante porque ela combina com o x a menos 1, ó. X a menos 1 é o inverso multiplicativo. Ele também pode ser escrito assim, ó, como sendo x elevado a 1, que é x. Isso vai fazer com que você também tenha a notação de divisão aqui no conjunto dos números reais. Se você escrever aqui, ó, x dividido por y, com números reais, isso aqui é a mesma coisa que x multiplicado por y elevado a menos 1. Ou seja, o inverso multiplicativo do y. Faz com que a divisão tenha um certo sentido aí. Se o x for um número diferente de zero, nós definimos x elevado a zero como sendo 1. Isso é uma definição. E a expressão 0 elevado a zero não está definida. Tá? Então, se eu fizer 5 elevado a zero, dá 1. Se eu fizer π elevado a zero, né, dá 1. Se eu fizer menos 2 elevado a zero, dá 1 também. Se eu fizer 3 quintos elevado a zero, o resultado também dá 1. Tá? Qualquer número elevado a zero, então, dá 1. Vamos estender a potenciação agora para um expoente racional. Antes disso, nós precisamos do seguinte resultado. Que dado um número real A positivo e um número natural N, é possível demonstrar a existência de um número real B que satisfaça a seguinte equação: B elevado a N dá A. Você pode falar assim, tá meio estranho isso, não estou entendendo nada, professor. Então vamos começar um exemplo numérico aqui. Imagine que você pegue o teu A para ser 10. O A é igual a 10. E vamos pegar o N para ser 3. A pergunta é, será que existe um B que elevado a 3 isso dê 10? Tá? Existe B? Aí a pergunta é, existe B? Porque você fala, eu quero um B que satisfaça essa equação. Nem toda equação tem sentido. Veja, se eu pegar um B, se eu falar assim, me dá o B que ao quadrado dê igual a menos 2. Não tem, por quê? Porque todo número ao quadrado vai ficar positivo. Estou falando que não tem nos reais. Tem outro conjunto que a gente vai estudar mais à frente, que é o conjunto complexo, mas aqui não, né? Porque quando a gente multiplica dois números reais, o resultado faz a potência quadrada de dois números reais, né? Isso sempre fica maior ou igual a zero. E não pode, então, dar menos 2, tá?
O número, ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. Então, se ele é maior ou igual a zero, então ele não pode ser negativo. Portanto, essa equação não tem solução. Não tem um B que satisfaça essa condição. Mas essa aqui já tem, ó. E a demonstração desse fato já não é tão fácil de se argumentar, né? E a gente deixa isso aqui para um resultado. Vamos dizer que vamos axiomatizar isso. Aí existe um B que satisfaz essa conta? Sim, existe. E de um modo geral, dado um A, será que existe algum B que eu coloco aqui e eu elevo a um número N natural? E esse resultado dá A? Será que existe esse B para pôr aqui? Aí a resposta é sim, sempre existe um B maior ou igual a zero, tá? Maior ou igual a zero. Esse B, ele depende, claro, de A e de N, e a gente tem que dar uma notação para ele condizente com esse fato. B vai ser chamado de raiz enésima de A, e nós vamos indicar pelo símbolo raiz enésima de A, assim, ó, raiz, o índice aqui é N de A. Aqui tem os nomes, tá? O A é chamado de radicando e o N é chamado de índice. Então, esse raiz enésima de A, ele é um B tal que escrever isso equivale a você escrever isso, que B elevado a N vai dar A, tá? E o B é positivo, maior ou igual a zero. Exemplo aí, ó, raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 é ao cubo que dá 125. Em geral, esses números, né, as raízes enésimas não são números, não são fracionários, né, não são frações, não são números racionais. E para obter eles com uma outra representação, a sua representação decimal, por exemplo, ela é infinita e não periódica. Então fica difícil de representar ela porque ela tem infinitos dígitos depois da vírgula. Bom, para um expoente racional, então, nós vamos definir o seguinte, né? Definimos para x pertencente, aqui faltou, né? Pertencente aos reais é a seguinte potência, né? X elevado a um racional, escrevendo o racional como sendo a fração m sobre n, você vai ter escrito, então, que essa expressão significa raiz enésima de x elevado a m. Tá? Por exemplo, se eu escrever o x for 2/3, então vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado. É assim que a gente define potenciação com expoente fracionário. Se torna uma raiz, né? Então tem a ver com raiz. Em particular, x elevado a 1 sobre n é o que a gente vai entender por raiz enésima de x. Se a gente precisar escrever na forma de expoente racional, tá aí o caminho. Bom, regras de potenciação. Como que a gente prova, demonstra essas regras? No caso dos naturais, né, a gente usa a indução matemática. Essa é um item para se demonstrar usando indução matemática. Você faz indução matemática sobre N. Outra aqui, ó. Deixa eu falar a propriedade em si. Ele diz o seguinte: essa expressão, a elevado a m, eu chamo isso de potência, tá? E o a é base e o m é expoente, o n é expoente. Você faça aí uma multiplicação de duas potências de mesma base. O resultado vai ser você conserva uma potência em que você conserva a base, né? Você conserva a base e os expoentes a gente soma, tá? Então, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma-se os expoentes.
Na divisão, você conserva a base, né? Eu vejo que é uma divisão de potências de mesma base. Você conserva a base e os expoentes a gente subtrai. Essa conta, para ter sentido, o A não pode ser zero. E potência de potência. Essa aqui, você vai fazer A elevado a M e depois eleve a N. Quando você faz isso, você vai ter A elevado a M vezes N, tá? Então, potência de potência, conserva a base e os expoentes a gente multiplica. Se você tiver um produto elevado a uma potência, você vai distribuir essa potência para cada fator do seu produto. Então, você faz uma distributividade aqui também, ó. Põe tanto o N para o A quanto para o B. Na divisão também. Se você tiver uma divisão, você distribui para o numerador e para o denominador esse expoente. Tá? Ele passa para os dois. Todas essas propriedades são demonstradas usando-se indução matemática para o caso natural e para o caso negativo você usa a definição, né, dada, e para o caso racional você também tem que fazer a conta baseado ali nas, nas definições como potência, né, um racional. Então, se você pegar esse índice n para ser um número racional, você tem que fazer o uso da definição do que é uma potência com expoente racional, m sobre n. Isso vai ficar então você pode enxergar isso como sendo coisas do tipo, ó, a elevado a 1 sobre n elevado a m, né? A argumentar dessa forma. Pensa que o R é racional, tá? Se o R é racional, aí você tem a hora que você multiplicando por n, essa equação, você vai ter R multiplicado por n, dando m, que é inteiro. E aí você trabalha um pouco nos inteiros. E aí vai estendendo essas contas, né? Fez para os naturais, fez para os inteiros, faz para os racionais. A ideia básica é essa, mas hoje a gente vai falar mais sobre a parte prática, de fazer as contas. Exemplos aí para a gente ilustrar esses cálculos. Vamos fazer menos 3 ao cubo. Isso aqui vai dar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Pela definição direta. Aqui a gente faz jogo de sinal. Menos 3, menos, menos, menos dá mais. Tá? Aí não põe. 3 vezes 3 vezes 3. Não, menos com menos dá mais. Aí com menos dá menos. Põe sim, né? 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3, 27. Essa conta então fica 27. 2 terços elevado ao cubo. Você pode usar propriedade ou você pode fazer direto. Se você pensar já nas propriedades, olha só como que fica. Vai ficar 2 ao cubo e 3 ao cubo. 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. E 3 ao cubo, acabamos de ver ali em cima, né? 27. Menos 2 ao quadrado. Como que a gente faz essa conta? Aqui é diferente dessa conta. Menos 2 ao quadrado. Isso aqui é menos 2 vezes menos 2. Que vai ficar menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. O resultado é 4. Agora, essa conta aqui, você precisa perceber que a expressão menos x, o que significa isso? Isso aqui é um produto. É menos 1 que multiplica o número x. Nesse caso, a gente pode então escrever menos 1 que multiplica 2 ao quadrado.
Uma regra na ordem de fazer as contas é que a primeira coisa que você faz no desenvolvimento de uma expressão matemática são potências e raízes. Se você vai desenvolver uma expressão matemática, a ordem de prioridade é essa: primeiro, potências e raízes. Segundo, você vai fazer multiplicação e divisão. Terceira, adição e subtração. Então, portanto, se eu tenho aqui uma multiplicação e uma potência, eu resolvo a primeira potência. Vou ficar com menos 1 multiplicado por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E agora eu faço a multiplicação. Menos 1, menos 1 vezes 4. Isso vai dar menos 4. Tá? Olha só que interessante, né? Outra coisa, né, que temos aqui. 0 elevado a 7. Quanto que é 0 elevado a 7? Isso é 0 vezes 0, um monte de fator, mas eu posso até escrever, ser mais esperto. Isso é 0 elevado a 6 multiplicado por 0. Tá? Todo número que eu multiplico por 0 é 0. Tá? Portanto, 0 elevado a sexta, não importa quanto que dá, mas esse produto vai dar 0. Claro que você pode repetir, né? 0 vezes 0 vezes 7 fatores, e aí a conta você desenvolve. Menos 2 elevado a 1. Elevar a 1 é repetir o número, né? É a base. Menos 2. Menos 1 é terço elevado a quarta. Esse aqui, você pode pensar assim, ó. Você poderia repetir 4 vezes, mas você também pode pensar da seguinte maneira, ó. Esse menos, ele está na fração. Veja que o menos, ele está na mesma linha do sinal da fração, a barrinha que divide as frações. Você pode colocar assim, ó, menos 1 e 3, assim, ó. Escrever a fração dessa maneira. Quando faz isso, eu posso aplicar a propriedade, essa propriedade da divisão, né? E você tem o expoente 4 tanto para o numerador quanto para o denominador. Você vai ficar com menos 1 à quarta e 3 à quarta. O 3 à quarta é 3 ao cubo, que a gente já viu que é 27. E 3 à quarta, ó, 3 à quarta é 3 ao cubo vezes 3. 3 ao cubo a gente já fez, que é 27, vezes 3 dá 81. Então temos 81. E menos 1 à quarta dá 1, tá? Aqui você vai observar assim, ó, que menos 1 elevado a par, isso dá 1. Dá 1. E menos 1 elevado a ímpar, dá menos 1. Tá? Isso aí também se demonstra, indução matemática também é a ferramenta. Esse aqui, ó, esse aqui eu vou fazer bem rapidinho, porque isso aqui é um número elevado a zero, isso dá 1. Agora dá mais trabalho esse aqui. Esse aqui você pode fazer o menos 1, aí aquela questão da potência, ou da fração, a gente pode escrever aqui, ó, menos 3 sobre 2, elevado ao cubo. Isso vai dar menos 1, que multiplica. Menos 3 ao cubo, a gente já fez lá em cima, né? Ó, dá menos 27. Eu vou colocar aqui, ó, menos 27. Tem que usar parênteses, porque aqui já tem um sinal de vezes, para não confundir. Dividido por 2 ao cubo, que é 8. E agora a gente faz o jogo de sinal, está multiplicando fração. Menos 1 vezes menos 27 dá 27 sobre 8. Tá aí alguns exemplos, né? Um pouco mais. 3 à quarta, 81. A gente já fez essa conta. Meio ao cubo.
Então faça 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Dá 1 sobre 8. Menos 1 elevado a 10 é par, então dá 1. Menos 5 elevado a 0. Esse elevado a 0 ficou parecendo grau, né? Isso é menos 1 que multiplica 5 elevado a 0. Executa a primeira potência. 5 elevado a 0 é 1. Então vai ficar menos 1 multiplicado por 1. Menos 1 multiplicado por 1 dá menos 1. 1 elevado a 7, isso dá 1. Todo 1 elevado a qualquer número, isso sempre vai dar 1, tá? 2 terços elevado a 0, isso dá 1. Menos 1 elevado a 13. 13 é ímpar, isso vai dar menos 1. Ó, aqui eu vou fazer meio que direto. Ó. Menos, é aquele menos 1. E menos 1 elevado a 15. 15 é ímpar. Então isso vai dar menos 1. Aí menos menos dá mais. Simplifique as expressões supondo que A vezes B é diferente de zero. Isso aqui é uma outra maneira de dizer que o produto é diferente de zero, então A é diferente de zero e B é diferente de zero, tá? Porque se um dos dois for zero, o produto dá zero. Vamos fazer uso das propriedades para poder calcular essas expressões. Aqui a gente tem que desenvolver, ó, distribuir esse 2 aqui para cada potência. Então você fica com a ao quadrado, vezes b ao cubo ao quadrado, vezes, aqui agora a gente também distribui, a ao cubo, b ao cubo, e agora a gente multiplica os expoentes. Potência de potência. Conserva a base e os expoentes a gente multiplica. 2 vezes 2, eu vou pôr o resultado aqui já, 4. E b elevado a 3, depois elevado a 2, multiplica-se os expoentes. Dá 6. Aqui multiplica-se também os expoentes, dá 9. Aqui dá 6, a multiplicação. Posso trocar a ordem? A elevado a quarta vezes a elevado a 9. Vezes b elevado a sexta vezes b elevado a sexta. Os expoentes aqui, ó, bases iguais, a gente soma os expoentes. Então vamos ficar com a elevado a 4 mais 9, que é 13. B, conserva a base e os expoentes a gente soma. 6 mais 6 dá 12. Este outro aqui. A gente pode fazer a mesma coisa, a mesma ideia. Que a gente vai fazer a elevado a quarta ao cubo multiplicado por b ao quadrado ao cubo dividido por... Aqui você tem, ó, o a não tem nada ali, mas aí ele tem o expoente 1. Você pode pensar então já em escrever a ao quadrado vezes b elevado ao quadrado. Vai ficar aqui em cima, ó, potência de potência, a elevado a 12. Tá? E eu já vou escrever aqui, ó, a elevado a 2 vezes b elevado a 6 e b ao quadrado. Já escrevi ao quadrado na quarta. Já escrevi como frações que tem para poder enxergar a divisão de fração. Nesse caso aqui a gente usa a propriedade 2, que você conserva a base e os expoentes a gente subtrai. Então, vou subtrair de 12, eu vou subtrair 2.
tá? 12 menos 2, ó. Vou escrever 12 menos 2 aqui. E o b vai ficar 6 menos 4. Isso vai me dar a elevado a 10 vezes b elevado a 2. Aqui é potência de potência. Você pode começar de fora do 3 e do 2, multiplicando isso. Vai ficar, então, a elevado à terceira, b ao quadrado, 3 vezes 2 vezes 3 dá 6. Agora a gente faz a elevado à terceira, elevado à sexta, distribuindo 6 para ambos os fatores, né? B elevado ao quadrado, elevado à sexta. Multiplica-se os expoentes, ó, conserva a base, os expoentes a gente multiplica. 3 vezes 6 dá 18. 2 vezes 6 dá 12. Mais um. Aqui você pode efetuar dentro primeiro, antes de elevar a quinta potência. Tá? Aqui você pode observar, eu vou fazer mais rápido esse, que o a quarta e o a ao quadrado, eles estão aí fazendo uma divisão, né? Você separa isso em uma divisão, ó. Igual eu fiz no anterior ali, no item B. Então você vai ter a elevado à quarta dividido por a ao quadrado, você conserva a base e os expoentes a gente subtrai. 4 menos 2 dá 2. B ao cubo e aqui B, o B lembre-se que é 1, tá? Que quando não tem nada é 1. Eu posso subtrair então de 3 o número 1. Vai ficar B ao quadrado. Elevado à quinta. Distribuindo esses 5 para cada fator e já multiplicando, você tem a elevado a 10, b elevado a 10. Aqui vamos fazer também mais rápido para a gente ganhar tempo aqui, né? Então você tem a ao quadrado a quarta, então vai ficar elevado a 8, vezes b elevado a 12, tá? Que eu estou distribuindo aqui, multiplicando 3 vezes o 4, vezes a elevado a 3 vezes 2 dá 6, vezes vezes b elevado a quarta ao quadrado, vai ficar b elevado a 8. Dividido por... Aí 3 vezes 3 dá 9, a elevado a 9. A elevado a 9 vezes b elevado a sexta. E eu vou fazer o seguinte passo. Ó, vou somar o que tiver em cima e subtrair com o que tiver embaixo. Ou seja, eu vou fazer 8 mais 6 menos 9. Vezes b 12 mais 8 menos 6. O resultado vai ficar 8 mais 6 dá 14. 14 menos 9 dá 5. E aqui você vai ter 12 mais 8 dá 20. Menos 6 dá 14.
Outros exemplos que a gente pode apresentar agora com expoente negativo. 3 elevado a menos 1. O que significa isso? Pela definição, isso é 1/3. Elevado 1 sobre 3 elevado a 1. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 3. Lembre-se da definição, ó. X elevado a menos n. Isso aqui é 1 sobre x elevado a n. Esta outra. Você vai ter 1 sobre menos 3 ao quadrado. Vai ficar 1 sobre 9, que menos 3 ao quadrado dá 9. O C eu vou fazer aqui, ó. O C. Você vai ter menos 2 quintos elevado a menos 2. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que menos 1 multiplicado por 2 quintos elevado a menos 2. Você tem menos 1 multiplicando 1 sobre o 2 quintos. Agora elevado ao quadrado. E o quadrado a gente faz. Você vai ter menos 1 vezes 1 sobre 2 quintos. 2 ao quadrado dá 4. 5 ao quadrado dá 25. Conserva a primeira fração, que é menos 1, multiplica pelo inverso da segunda, 25 sobre 4. Isso vai dar menos 25 sobre 4. Tá? Então, a resposta do item C é 0,75 ao quadrado. Aqui, antes de continuar, eu quero falar algumas regras assim que você pode generalizar desses conceitos. Primeira regra, que se você tiver uma fração a sobre b e for fazer elevado a menos 1, isso aqui é a mesma coisa que fazer b sobre a. Tá? O a e o b sendo diferente de zero, tá? Por que isso vale? Vamos fazer a verificação. Então, elevar a menos 1, aí você inverteu o sinal da fração. O sentido, assim, o numerador e o denominador. Eles trocam, invertem a ordem. Isso aqui é a mesma coisa pela definição de que A sobre B, elevado a 1, que é A sobre B. Então, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida, B sobre A. E aí, 1 vezes B sobre A é B sobre A. Isso que eu falei, então, para você fazer elevado a menos 1, faz dessa forma. E, de um modo geral, você tem que A sobre B elevado a menos N, se você estiver elevando a 1 no expoente negativo uma fração, é a mesma coisa que você fazer B sobre A elevado a N, com expoente natural agora, né? Você troca o sinal. Se você trocar a posição da fração, você troca o sinal do expoente. E isso faz com que esse exercício seria muito mais fácil de fazer, né, se você tivesse esse resultado, ó. Porque aqui você ficaria com menos 1 elevado a 5 sobre 2 ao quadrado. Que dá 25 sobre 4, isso dá menos 25 sobre 4. Ficaria bem mais prático, né, se você usar esse argumento aí. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? 0,75 é um outro jeito de escrever 3 quartos. Vou fazer aqui, ó, 3 quartos elevado a menos 2. Professor, por que 0,75 é 3 quartos? Porque você faz 0,75 é 75 dividido por 100. Divide por 25 em cima e embaixo, você vai ter 3 quartos. Tá? Simplificando a fração.
Veja que 75 é 3 vezes 25. Agora, fazendo uso dessa ideia aqui, dessa inversão, você vai fazer 3 quartos elevado a menos 2 é a mesma coisa que 4 terços elevado ao quadrado. E aí é só de, então, fazer a potência. 4 ao quadrado, 16, e 3 ao quadrado dá 9. Menos 2 é elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre menos 2, elevado a 1, que também pode ser escrito assim, né? O sinal de menos na fração, que ele está no denominador, né? Também poderia escrever ele no numerador. Essa aqui vai ficar menos 1, 5 ao quadrado. Isso vai ficar menos 1 sobre 25. Esta aqui, você vai fazer do mesmo jeito, ó. Menos. Aí, lembre-se que o sinal de menos, ó, esse menos aqui do expoente, ele troca a fração. Vamos trocar, vai ficar 3 sobre 2 e eu faço agora elevado ao cubo. Elevado ao cubo você vai ter, eu posso fazer esse menos 3, tá, ao cubo, vai ficar menos 27, menos, que está aqui, menos 27, né, sobre o 2 ao cubo, que é 8. Menos com menos dá mais 27 sobre 8. Este aqui, você pode fazer assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o 2 elevado a menos 3. Você fica com ele com 1 sobre 2 ao cubo. Então vai ficar 1 sobre 8. Conserva a primeira fração, multiplica pela segunda invertida. Isso dá 8. É claro que essa expressão você também pode enxergar assim, ó, que se você troca de ordem, x elevado a menos n, isso aqui é 1 sobre x elevado a n. Se você pensar em trocar de ordem, você muda o sinal do de cima. Tá? Então, sempre que você muda alguém de posição, ele muda de sinal, o expoente. Você poderia muito bem pensar nisso. Ó. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Porque você tem que mudar o sinal, né? Quando você troca ele para o numerador e denominador, você troca o sinal do expoente. E esse aqui vai ficar menos, aí eu vou fazer a conta de 3 elevado a menos 1, que é 1/3. Pronto, acaba aqui. Agora, mais um pouco de exercício. 1/3 elevado a menos 2. Usando a ideia que a gente falou ali, você vai ter 3 sobre 1 é ao quadrado. Bom, fica fácil, agora é 9. E esse aqui, 0,1 você escreve na forma de fração. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10, né? 1/10. Elevado a menos 2. E 10 sobre 1 ao quadrado. Tá? Muda o sinal do expoente. Dá 100. Este outro, você pode muito bem escrever ele assim, ó. 0,2 ao quadrado. Tá? Muda ele de posição, muda ele de sinal. E quanto que é 0,2 ao quadrado? Você pode fazer a conta, né, ao quadrado, mas você também pode fazer que ele é 2 sobre 10. Pode pôr 1/5 também. 1/5 ao quadrado. E 1/5 ao quadrado fica 1 sobre 25. Este outro.
menos 1/3. Então você tem esse menos daqui, do menos 1. E agora você inverte 1 sobre menos 3, ó. Esse menos com esse menos dá mais e você vai ficar apenas com 1/3. Pegar uma fração e levar a menos 1, então você só inverte a fração. 0,25 é 1/4, elevado a menos 3. Isso é a mesma coisa que 4 ao cubo. 4 ao cubo vai ficar 4 vezes 4, 16, tá? Ó, só escrevendo aqui, 4 ao cubo é 4 ao quadrado vezes 4. 16 vezes 4. 16, 32, 64. Este outro, você pode jogar ele para cima, ó. Esse menos 3 aqui está negativo, fica então uma potência com expoente positivo. E menos 3 a quarta dá... a quarta não, né? É o cubo. Opa, paguei demais aqui. Deixa eu pegar a borracha. Não quer apagar. Aqui, apagou. Isso vai dar menos 27. 2 elevado a menos 2, 1 sobre 2 ao quadrado. É 1/4. A fração eu inverto também, ó. Então fica menos 2/3 ao cubo. Que vai ficar menos 8 sobre 27. E por fim, você tem menos meio elevado a menos 3. Que é 0,5 é meio, né? E aí menos meio. Muda de ordem, você vai ter menos 2 sobre 1 elevado a 3. Isso vai dar menos 8. Regras da radiciação. Você tem a primeira regra, né? A radiciação, que é raiz de mesmo índice, quando você multiplica, né? Duas raízes com o mesmo índice, você pode deixar no mesmo radical, raiz enésima, e multiplicar os radicandos, o que tem dentro da raiz. Também vale para divisão, tá? Se você estiver dividindo raízes com o mesmo índice, né? Você transforma isso numa só raiz e divide o que tiver dentro da raiz, os radicandos. A própria definição, né, de raiz de expoente racional, né? Então isso vira uma propriedade, se torna uma propriedade para listar. E essa aqui é raiz mésima de raiz enésima, né? Raiz de raiz, né? O que eu faço? Você pode transformar isso numa só raiz. Isso se justifica porque quando a gente escreve raiz índice m de raiz de índice n de a, isso aqui é a mesma coisa que você fazer a elevado a 1 sobre n. Depois fazer elevado a 1 sobre m. E os expoentes a gente multiplica, ó. Vai ficar a elevado a 1 sobre mn. Portanto, fica sendo essa raiz de índice m multiplicado por n. Alguns exemplos aí de operações com raízes, né, radicais. Calcule a raiz quadrada de 144. Aí você tem que ver que isso aí é uma raiz quadrada, é uma raiz exata. E todas aqui são raízes aparentemente exatas. 144, se você não sabe a fatoração dele, você sai dividindo por 2, tenta fatorar. Aí dá 72.
Aí 72 dividido por 2 dá 36. Dividido por 2 dá 18. Dividido por 2 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Tá? Então a fatoração de 144 é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. E eu escrevo isso assim, ó. 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Aqui eu estou perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144. Se você soubesse já a resposta de imediato, você é tanto. É uma forma. Mas aqui eu estou fazendo usando fatoração. E aí eu vou fazer raiz quadrada, ó, de 2 à quarta e raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aqui é uma propriedade, ó, que raiz enésima de A elevado a N, o A positivo, isso dá A, tá? Se o A positivo. A gente vai ver que para índice par não, né? Aí se tiver um sinal negativo é um pouco mais complicado, mas para números positivos vale isso. Então essa primeira conta é 3, tá? Essa aqui é 3. E 2 a quarta, você simplesmente pode enxergar que isso aqui simplifica, ó. Você vai fazer 2 à quarta sobre 2, né? Que é o raiz quadrada dividido por 2. Isso aqui dá 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 4 vezes 3. Dá 12. Aí a 12 é o número, que é elevado ao quadrado. Qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 144? 12. Raiz cúbica de 729. 729 dá pra... Aqui, ó. Vamos primeiro observar que 729 dá para dividir por 3. Ele não é par, né? Não é par. Então não dá para dividir por 2. Mas por 3 dá. Por quê? Porque a soma dos algarismos dá para você dividir por 3. Isso vai dar 9. 9 mais 9, 18. Tá? 18 dá para dividir por 3. Então 729 também dá para dividir por 3. Quanto que dá? 729 por 3, né? 729 dividido por 3. Você vai ter 2, 1, 2, aí 4 e 3. 243. 243 também dá para dividir por 3, ó. Que a soma dos algarismos vai dar 9. Então, dividindo ainda por 3, você vai ter 81. Dividindo por 3, 27. Dividindo por 3, 9. Dividindo por 3 dá 3. Dividindo por 3 dá 1 e acabou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 à sexta. Esse número aí é a raiz cúbica de 3 à sexta. O que eu faço? 3 elevado a 6 dividido por 3. Transformo ele no expoente fracionário. Olha só como que fica fácil. Fica 3 ao quadrado e é 9. Raiz quarta de 625. Se você olhar as potências do 5, veja que a ideia é que seja no final 5. Eu vou fazer usando outro método, tá? E o método aqui é de tentar achar a raiz aqui. Se ela é exata, né? 5 ao quadrado é 25. 5 ao cubo dá 125. E quando você faz 5 à quarta, multiplicar isso por 5. Dá 625. Certo? Ó, porque 100 multiplicado por 5 dá 500. E 25 multiplicado por 5 dá 125.
e a soma dá 625. Aí você escreve, ó, isso aqui é igual a 5, pois eu sei que 5 elevado à quarta é 120, é 625. É 128. Se você fatorar o 128, não, ele é 2 elevado a 2 elevado a 7. Aqui, ó, faz as potências de 2, né? 32, eu vou começar aqui. 2 a sexta, 64. 2 a sétima, dobra, né? 128. E ele é 7. 7 não é um número bom, assim, para você tirar a raiz quadrada. Essa é potência. O que você faz isso, ó. É 2 a sexta vezes 2. E aí você escreve raiz pro 2 a sexta vezes 2. Raiz de 2. De 2 a sexta, raiz de 2 a sexta, aí usa que é 2, 6 sobre 2. Isso aqui é 2 ao cubo. Fica 2 ao cubo vezes raiz de 2. 2 ao cubo é 8. 8 raiz de 2. Essa é a resposta. Isso aqui não tem raiz exata, né? Exato assim. Não é um número inteiro, mas é um número irracional. Fica 8 raiz de 2 é a resposta. 512. 512 já aí você já investiga. Fala, não sei nada do 512. Então, comece fazendo. 512 é par, dividido por 2. Dá 256. Não, mas 512 é da potenciação do 2. Eu não vou continuar não, que ele é 2 elevado a 9, a nona potência. Vocês podem observar isso aí. Essas potências de 2 elas são famosas aí no, no- na capacidade de itens de informática, né? CD, DVD, M, o pendrive, né? Os próprios tablets, os cartões de memória, todos usam esses números. Então, aqui você vai fazer raiz quarta de 2 elevado à nona potência. Aí o 9 e o 4 não é uma fração boa. Então, o que você faz para fazer simplificação? Você escreve raiz quarta de 2 à oitava vezes 2. Isso vai ficar raiz quarta de 2 à oitava multiplicado por raiz quarta de 2. A raiz quarta de 2 à oitava vai ficar 2 elevado a 8 sobre 4. Isso vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, que é 4. 4 raiz quarta de 2. Tá aí as simplificações dessas expressões. Agora vamos simplificar esses radicais aqui. Aqui é interessante que você tem que observar primeiro que você tem a propriedade de raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, raiz enésima de B, você multiplica o que tiver dentro da raiz. E eu vou fazer isso, ó. Raiz enésima, uma só, raiz enésima de raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Acontece que essa expressão aí é a multiplicação da diferença vezes a soma. E na aula de produto, na parte de produtos notáveis, a gente viu que isso aqui vai ficar a diferença de quadrados, ó. Vai ficar a raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o A mais B e o A menos B, né? A menos B, A mais B. Raiz de 2
ao quadrado, isso dá 2. 2 menos 1 ao quadrado que dá 1. Isso vai ficar raiz de 1 e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, por incrível que pareça, esse número estranho aí escrito é o número 1. Outro aqui, mesma ideia. Raiz quarta, uma raiz quadrada só. E aqui você vai fazer 7 mais raiz de 24 vezes 7 mais raiz de 24. Menos, né? Raiz de 24. Então fica a diferença de quadrados, ó. O a mais b, então vai ficar o 7 ao quadrado menos o raiz de 24 ao quadrado. Como é que eu faço isso? Vai dar 49, que é 7 ao quadrado. E raiz de 24 vai ficar 24 mesmo. É, que é raiz de 24 ao quadrado, né? Fica só 24. Cancela, né? Raiz e potenciação são operações aí que uma anula a outra, né? Uma cancela a outra. Isso vai ficar a raiz quadrada de 25, que é 5. Outra, raiz quadrada, uma só, de 5 mais 2 raiz de 6, vezes 5 menos 2 raiz de 6. Também dá para a gente usar a fórmula, vai ficar uma raiz só, de 5 ao quadrado menos 2 raiz de 6 ao quadrado. Vai ficar a raiz quadrada. Aí vamos fazer a conta. 5 ao quadrado dá 25. 2 ao quadrado dá 4. Aqui você tem que observar, eu vou fazer aqui no rascunho. Que é 4, o quadrado disso, vezes 6. Dá 24, tá? Então essa conta fica 25 menos 24. Dá raiz de 1, que é 1. Olha aí, outro jeito estranho de escrever o número 1, né? Puxa vida. Agora essa expressão, ó. Essa expressão, primeiro, ela é um pouquinho complicada, né? Mas vamos fazer ela. Primeiro a gente faz o desenvolvimento dessa expressão. Isso a gente pode transformar em uma raiz só. E aqui vocês observam assim que é uma soma e uma diferença. Eu já vou colocar o quadrado de... Ó, isso aqui é o A e o B. A e B. A mais B é A menos B. Eu vou escrever 4 menos o quadrado do que está ali dentro, que é 2 mais raiz de 2. Tá? Fica simplesmente isso. Aí está multiplicando por raiz de 2 mais raiz de... e raiz de 2. Essa conta ainda a gente tem que fazer. Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 2 vezes aí o 4 menos 2 dá 2. E o menos, raiz de 2. Agora eu pego essas duas e multiplico. Vai ficar raiz de 2 multiplicado pelo... Agora eu faço, ó, A mais B vezes A menos B, dá 4 menos o raiz de 2 ao quadrado, dá 2. E vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Que é 2. Tá? Então, a resposta desse exercício fica 2. Simplifique agora os radicais. 9 elevado a 3 meios. Você pode fazer a conta de diversas maneiras. E eu vou fazer assim, ó, o 9 é 3 ao quadrado. E elevado a 3 sobre 2, veja que você multiplica os expoentes aqui também. Isso vai dar 3, e aqui quando você multiplica, 2 vezes 3 meios, você simplifica a fração.
Isso vai ficar apenas 3 ao cubo, que é 27. Outro item aqui. Vamos fazer o 81. 81 eu sei que é 3 a quarta. E aqui é menos 0,25. Multiplica os expoentes. Então, quando você multiplicar 4 vezes menos 0,25, vai ficar menos 1. E isso vai dar 1/3. Aqui, ó, tem muita coisa para multiplicar, né, também. Você pode fazer o 32 é 2 à quinta. Aí 2 à quinta, já vamos multiplicar o 8 vezes o 0,4. O 2 vezes 0,4, menos 0,4, então vai dar menos 0,8. E agora a gente multiplicou com 5, tá? Isso vai dar 4. Negativo, né? Fica 2 elevado a menos 4. Que é 1 sobre 2 à quarta, que é 1 sobre 16. 16 não, 2 à quarta, não, 2 à quarta é 16 mesmo. 8 elevado a 4 terços. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Que é o 8 é 2 ao cubo, elevado a 4 terços. Multiplica aí os expoentes, você cancela, ó. Isso vai dar 2 elevado a quarta, dá 16. 256 elevado a 5 sobre 4. 256 é 2 elevado a 8. Elevado a 5 sobre 4. Você vai ter, simplificando aqui, veja que fica 2 aqui. 2 vezes 5 dá, então dá 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. Outra. 343, eu acho que é o 81, lembre-se que é 3 a quarta, né? 3 a quarta. Se a gente multiplicar por 3, vai dar 243. Então não é esse não, é 7, vai ser 7, ó. 49 é 7 ao quadrado. Aí vezes 7, você vai ter 9 vezes 7, 63. E 4 vezes 7 dá 28. Com 6 dá 343. 343 é potência de 7. É 7 ao cubo. Então fica 7 ao cubo elevado a menos... Eu vou pôr aqui já multiplicar o menos 2 vezes 1/3, dá menos 2/3, tá? Só que quando a gente multiplica aqui, veja que cancela o 3. E o resultado fica 7 elevado a menos 2. Que é a mesma coisa que 1 sobre 49. Esse aqui, lembre-se que quando você inverte o sinal, muda do expoente, você muda aqui a fração, né? Então, 1/4 para se entrar na 4 sobre 1. Elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 4, tá? Então dá 2. Raiz quadrada de 4 dá 2. 1024 elevado a 1 sobre 10. Isso é fácil, né? Porque 1024 é 2 elevado a décima potência. Elevado a 1 sobre 10, você cancela ali e vai chegar em 2. 2 elevado a 1. 243. Isso sim, né? É o 3 elevado a quinta potência. E aí você vai ter elevado a... Eu vou já multiplicar o menos 2 vezes 3 quartos. Né? Vai ficar menos 4 terços. Isso vai me dar
3 elevado a menos 20 terços. Não dá para fazer muita coisa aí não, tá? Deixa assim mesmo. Eu acho que talvez o número não seja bem esse, não. Era para ser algum outro número. Talvez era para ser 2 quintos aqui para ficar uma respostinha mais bonita, mas tanto faz, isso é uma resposta. Simplifica os radicais, deixar na forma de fração, assim tá ótimo. Vamos ver esse aqui, 2 o 64 é 2 elevado a sexta, elevado a menos 2 terços. Aqui você multiplica, ó, dá para simplificar antes, né? Ó. E vai ficar 2 elevado a menos 4, que é 1/16. E aqui nós encerramos essa apresentação sobre produtos notáveis, potências e raízes.